Olá, aluno! Eu quero saudar você com as boas-vindas para mais uma aula de história da nossa fabulosa matéria. Você que assistiu a nossa última aula, foi muito bacana. Nós falamos do período pré-colonial, né? Estamos falando de Brasil agora, né? Adentramos a matéria História do Brasil. Falamos de período pré-colonial de 1500 a 1530. E agora, no ano de 1530, vai iniciar o período de colonização do Brasil. Gente, importante a gente lembrar que a principal matéria-prima do período pré-colonial, que foi o período que a gente viu na nossa última aula, é o pau-brasil. A forma de trabalho, né, de mão de obra que vai estar executando esse trabalho é a mão de obra indígena, através dos campos, né, que eram as trocas que eram feitas entre os indígenas e os portugueses. Os portugueses davam ali alguns materiais para os indígenas, como, por exemplo, machados, espelhos, até mesmo roupas, como um agrado, e em troca disso eles prestavam serviço cortando pau-brasil, colocando nas feitorias, que era o local onde era armazenado o pau-brasil, e até mesmo levando para os navios, para que os navios pudessem levar para a metrópole, que era Portugal. Mas hoje, gente, nós vamos entrar em mais uma aula bacana demais, continuar falando de Brasil, que é o período do Brasil colônia. Gente, no período pré-colonial não houve colonização, né? Pedro Álvares Cabral, como eu falei para vocês, foi um pouco mais para o oeste, debaixo de uma ordem que foi dada a ele em Portugal, e achou as terras brasileiras, descobriu o Brasil, conforme nós sabemos, mas até então não houve colonização, tá? Só que a partir desse período que Pedro Álvares Cabral ele descobre o Brasil, o que vai acontecer? A França, que estava totalmente em desacordo com aquilo que o Tratado de Tordesilhas como é que eu posso dizer? Com aquilo que o Tratado de Tordesilhas tinha imposto para estes povos, para estas nações, e a França vai começar a fazer viagens marítimas para poder saquear alguns lugares, para poder entrar de forma pirata em alguns lugares. E um desses lugares, quando a França descobre que Portugal tinha descoberto o Brasil, que existia uma terra na América do Sul, a França começa a rodear o litoral da nossa terra Brasil. E por isso, os portugueses, eu até comentei isso na última aula, começam a mandar expedições guarda-costa, guarda-costeiras, para cá, para a nossa terra brasileira, para poder tomar conta e impedir que essas invasões francesas acontecessem. Só que isso, gente, estava começando a acontecer de forma mais ascendente, de forma mais, como é que eu posso dizer? Tava começando a acontecer mais vezes, digamos assim. Hoje eu tô meio bugado, gente, tá? Tava começando a acontecer mais vezes, de forma mais frequente, essa seria a palavra certa. Aí o que vai acontecer? Agora Portugal vai começar a ver uma necessidade de realmente colonizar o Brasil, de ter essa terra como uma colônia de forma legítima. E aí no ano de 1530, Portugal vai mandar expedições agora não só guarda-costeiras, mas agora colonizadoras para as terras brasileiras e vai começar o processo de colonização. Tá, gente? Qual foram os motivos da colonização? Falei que é a ameaça francesa e piratas no litoral. Inclusive esses piratas já tinham tomado alguns territórios, já estavam fazendo aliança com alguns indígenas do Rio de Janeiro e do Maranhão, tá? Já estava fazendo trocas ali por meio do escambo também, e já estava começando a fechar com esses indígenas ali do Rio de Janeiro e do Maranhão, e até mesmo fazendo com que esses indígenas se levantassem contra os portugueses, fizessem revolta contra os portugueses, tá, gente? Então, por isso também que os portugueses apressaram agora esse processo de colonização. E aí, gente, os portugueses eles já estavam acostumados a plantar a cana-de-açúcar em outras colônias que eles já tinham. Eles já sabiam que a cana-de-açúcar era algo que poderia ser muito lucrativo para eles. Diferentemente, né, do período pré-colonial, que você tinha ali o pau-brasil como o produto de exportação, né, o produto que a terra dava, a terra brasileira. Agora eles vão plantar. A cana-de-açúcar ela não existia aqui no Brasil, tá, gente? Ela foi trazida pelos portugueses para cá e foi plantada aqui na terra. Eles viram que a terra era boa, que o clima era tropical e era muito favorável à plantação de cana-de-açúcar e eles vão trazer para cá. E aí começa o período da economia açucareira no Brasil, gente. Isso é demais, né? E aí, gente, a cana-de-açúcar que era plantada no Brasil, ela tinha o mesmo sentido que o pau-brasil, lá no início da nossa colonização, né? Aliás, no período pré-colonial. A cana-de-açúcar ela era plantada, né? Ela era tratada, ela era
como é que eu posso dizer? Ela era cuidada ali nos engenhos, era feito o açúcar ali nos engenhos de açúcar e eram enviados para Portugal. Tá? A economia continua sendo uma economia que vai ser cultivada aqui no Brasil, ele vai continuar sendo enviado para Portugal, que era a metrópole, tá, gente? Monocultura de exportação, esse é o nome adequado a isso que eu acabei de falar. Latifúndio. Latifúndio eram as terras que eram distribuídas para poder ser plantadas a cana-de-açúcar. E aí, gente, todo um sistema foi montado e repaginado, remoldado aqui no Brasil para que houvesse essa colonização. E um dos sistemas administrativos que são de suma importância para essa colonização, na verdade, Portugal ele terceiriza a colonização que eles deveriam fazer. Como que eles terceirizam, professor? De uma forma muito simples, você já deve ter ouvido falar muito na sua escola, através das capitanias hereditárias. Né? O nosso Brasil ele foi dividido em capitanias hereditárias. Eu vou botar o mapa aí na tela da divisão das capitanias hereditárias para você ver como que ficou, tá? E dentro dessas capitanias hereditárias existia um donatário, a qual Portugal ele dava uma terra para esse donatário administrar. Esse donatário ele tinha que plantar, ele tinha que produzir açúcar nessa terra, tá? Ele tinha que cuidar também da questão da segurança dessa terra para que invasores não entrassem e não tomassem essa terra, porque na verdade o dono da terra era Portugal, tá? E esses donatários eles tinham a responsabilidade de cuidar dessa terra, mas eles não eram donos. O dono era a metrópole, o dono era a coroa portuguesa, tá, gente? Dentro desse contexto também, gente, cabe a gente falar que o que era plantado, o que era produzido na terra, por que eu posso dizer que foi algo terceirizado? Porque Portugal recebia impostos desse donatário. Todos os impostos tinham que ser enviados para Portugal. E isso era muito lucrativo para Portugal. Ou seja, eu coloco pessoas para trabalhar para mim, eu dou aquelas terras para essa pessoa, empresto, na verdade, essa terra para essas pessoas, e todos os impostos que essa terra, que esse donatário conseguir produzir, todos os impostos que vão sair dessa produção vão vir para a minha mão, para a metrópole. Então isso era muito lucrativo. As capitanias hereditárias, elas são um sistema administrativo que não vai dar certo por causa dessas questões, muita responsabilidade na mão do donatário, isso acabou sobrecarregando cada donatário dessas capitanias e não vai dar certo, e as únicas que vão prosperar são as de Pernambuco e a de São Vicente. Gente, outra página também que a gente não pode deixar de falar do Brasil colonial é a questão do tráfico negreiro. Gente, o tráfico negreiro foi algo terrível, né? Nós bem sabemos. Se você nunca estudou sobre isso, nunca pesquisou a fundo sobre isso, eu te aconselho a pesquisar o quanto que os negros sofreram, o quanto que os negros foram torturados, né, de todas as formas possíveis, psicológicas, até mesmo formas físicas, né? Vinham navios negreiros das costas ali africanas, principalmente de Angola e de Moçambique, trazendo esses negros escravizados para o Brasil. Eles vinham de forma assim muito terrível, muito amontoado em cima do outro. Há historiadores que dizem que eles não tinham espaço nem para se mexer. Se veio sentado dentro do navio, tinha que vir até o Brasil sentado. A carga que era comprada por esses donos de terra, né, que eles que compravam essa carga que vinha dessas costas aí africanas que Portugal tinha o domínio, tinha o controle. A carga não vinha completa, porque muitos negros morriam dentro dos navios por conta das longas viagens que eles faziam. Então foi algo assim que sobrepôs, né, toda a consciência humana, todo amor ao próximo e tudo mais, né? Então assim, foi algo terrível que aconteceu, não só nesse período de transição, de trazer da África para o Brasil, como também tudo que os negros sofreram aqui nessa terra brasileira. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque a principal mão de obra nesse período do Brasil colônia era a mão de obra negra escrava. Ah, professor, mas não escravizavam os indígenas? Sim, continuavam escravizando. Só que os indígenas, eles resistiram, eles começaram a fazer revoltas contra essa mão de obra escravizada que os portugueses estavam impondo sobre eles. E aí, pelos portugueses verem que os indígenas estavam resistindo e que existiam povos que para eles não tinham significância nenhuma, significado nenhum, que eram os povos negros africanos, eles começaram a fazer o tráfico negreiro. E também, gente, o tráfico negreiro
foi feito não só por causa desses pontos que eu estou falando para vocês até agora, porque eles faziam o tráfico negreiro porque o tráfico negreiro era algo muito lucrativo. Cada carga dessa que era trazida da África para o Brasil valia muita grana, gente, valia muito dinheiro. E os donos de terra compravam, e quando os donos de terra compravam, enriquecia mais ainda a metrópole Portugal. Então o escravo, ele era vendido como um produto, tá? Ele era vendido como um produto. E quando eles chegavam no Brasil, eles tinham um dono, um outro dono, né? Porque o dono era Portugal, o dono da metrópole, o dono dos escravos era Portugal. Quando chegava no Brasil, agora eles vão para a mão de um senhor de terra, um senhor de engenho, e este cara agora que vai ser o dono deles. E aí você já sabe que as mais altas atrocidades eram feitas com esses escravos, gente. Aí, gente, voltando mais um pouquinho para a parte administrativa, né, das terras Brasil, no período colonial, em 1548 foi instituído, por causa do fracasso das capitanias hereditárias, o governo geral, tá? Foi criado por causa do fracasso das capitanias hereditárias, justamente como eu acabei de falar. Houve uma participação maior da coroa portuguesa, a coroa que se ausentou de responsabilidade no período de capitania hereditária, porque a responsabilidade estava na mão do donatário, ele que era o responsável pela terra, tá, gente? Cabe também a gente falar uma coisa também, que quando esse donatário morria, essa responsabilidade passava para o filho dele mais velho. Por isso que o nome é capitania hereditária. O que é hereditário? É aquilo que passa de geração para geração, passa de pais para filhos. Tá, gente? Então agora mudou-se a administração por conta desse fracasso das capitanias hereditárias. Então agora a administração vai ser feita por um governo geral. E o governo geral ele era dividido em provedor-mó, vou botar na tela, que era um cara que era responsável pela finança e infraestrutura, tá? O capitão-mó, que era responsável pela segurança, e o ouvidor-mó, que cuidava da justiça. O primeiro governo geral que foi instituído no Brasil, ele foi instituído em Salvador, na Bahia. Salvador, a Bahia, gente, era a capital do Brasil nesse tempo, tá, gente? Não era Brasília. Brasília só vai ser muito mais na frente. Depois, no período de mineração, né, no período que foi descoberto o ouro aqui no Brasil, o Rio de Janeiro que vai ser a capital, porque o Rio de Janeiro era mais próximo de Minas Gerais, e a Minas Gerais era a fonte do ouro, tá? Mas nesse período que nós estamos comentando agora, no período do açucareiro, nesse período de início de colonização que nós estamos falando, a capital, nesse período aqui do governo geral, ela vai ser Salvador, Bahia. Lembrando também que esse período de governo geral, gente, ele começa em 1548. Não sei se eu falei, estou falando para você poder pegar aí, tá bom? 1548. Então, assim, e foram instituídas também, em cada estadozinho desse aí, que era onde estavam localizadas as capitanias hereditárias, que não deram certo, foram instituídos câmaras municipais. Aí você fala, Câmara Municipal, na minha cidade tem Câmara Municipal. Sim. A Câmara Municipal, esse nome Câmara Municipal, ele começou a existir a partir desse período aqui do Brasil. E dentro dessas câmaras municipais tinha de 3 a 5 vereadores. Mas na minha cidade hoje tem vereador. E isso, na sua cidade também tem vereador. Eu sei que tem. E tudo isso começou nesse período aqui administrativo. Para você ver como é importante a gente conhecer a história. E a gente ver como que a história contribuiu para coisas que existem hoje no nosso dia a dia. Tá entendendo? Às vezes a gente despreza muito a história, a filosofia, as ciências humanas, mas sem ela, gente, a gente não consegue entender a origem de muita coisa que existe hoje no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, voltando a falar aqui, de 3 a 5 vereadores tinha dentro dessas cidades, né? Dentro desses estados brasileiros. Esses acumulavam funções legislativas, executivas e judiciárias, ou seja, eles faziam as leis, eles cuidavam de toda a parte judiciária, tá? E o voto, gente, para poder colocar esses camaradas lá, ele vai ser censitário. Então só a elite pode votar. Ou seja, a elite votava na elite e aí só colocava homens brancos lá dentro e elite lá. Engraçado que esses camaradas eles eram chamados de homens bons. Mas esses camaradas que eram chamados de homens bons, eles tinham escravos e eles exploravam os escravos negros. Tá, gente? Então, gente, basicamente o período colonial, essa parte, né, até o governo geral, até
1548, que é o que nós estamos explorando aqui, de 1530 a 1548, 18 anos de história que a gente falou até agora. A gente ainda vai falar mais do período colonial, porque tem muita coisa para a gente poder estudar. A gente vai falar das revoltas e tudo mais. Vamos falar do período do ouro, do período de mineração, do período do café, tudo isso nós vamos falar, tá, gente? Mas até aqui eu vou levar com você esse período colonial, o início da colonização é esse. Basicamente são todos esses pontos aí que a gente vai ter que explorar no início da colonização, tá, gente? Beijos, abraços, fiquem na paz. Espero que você tenha compreendido. Se tiver dúvida, pode perguntar no grupo e eu vou botar a questão para você poder ficar safo na matéria. Fique com Deus.